Olá, já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e você, e já dei uma conferida no programaço de hoje. A leucemia ocorre por uma mutação no gene que tem dificuldade de reparo e aí começa a crescer a célula da leucemia, né? Sim. Mas ela não é hereditária, ela não é herdada. O número é maior em crianças ou não? Não é que é maior, mas é o câncer mais frequente nas crianças. Frequente, né? Quase 90% das cânceres das crianças são leucemias. E é muito curável também nas crianças. Transplante de medula. Esse ainda é o principal tratamento. Todas as pessoas que desenvolvem a leucemia chegam a ter que fazer o transplante? Nem todas. Existem algumas leucemias que têm indicações maiores. Pelo menos 2/3 ali dessas doenças raras, elas começam já na infância, né? Então são muitos problemas já congênitos, né, que é aquele que a pessoa já nasce com a doença, e outros que se desenvolvem logo na infância. São 8.000 doenças raras, diferentes, que compartilham entre si necessidades especiais que são relativamente comuns. E se a gente colocar tudo isso num balaio, Elga, existe uma estimativa de que, né, mais ou menos 13 milhões de brasileiros tenham um diagnóstico de alguma doença rara. Será que é tão raro assim? Isso é mais ou menos a incidência ali de diabetes. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você já começou. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito importante. Vamos conversar sobre leucemia, que é um tipo de câncer, mas vamos falar sobre tratamentos, vamos falar sobre transplante de medula, da importância da doação, prevenção, com ela, doutora Paloma Valk, especialista em hemoterapia e hematologia, que está aqui em nosso programa mais uma vez. E eu já vou iniciar, doutora, falando que eu estou muito feliz com a sua presença e fazer uma reclamação. Vem uma vez por ano aqui em nosso programa. Pois é, exatamente. Vamos ter que diversificar as aparições, né? Com certeza, tem que estar presente aqui no nosso programa, trazendo seu conhecimento, sua experiência, né, doutora? Está ali dia a dia, ali no seu consultório, cara a cara com os pacientes que estão nesse momento difícil de enfrentamento. Então, além do conhecimento que a doutora adquire no seu segmento, na sua profissão, também é uma experiência como ser humano, né, doutora? Ah, com certeza. A gente tem diversas histórias que mexem com a gente de diversas formas. São provocações diárias, né? Sim, sim. E formas de entendimento, né? Que às vezes o que é certo para você, às vezes não é a realidade da pessoa, né? E você tem que entender o que é importante para cada um. A gente aprende com os pacientes também muito. Que maravilha. Sobre a doença e sobre a vida. E sobre a vida, né, doutora? Eu tenho essa curiosidade, eu tenho essa percepção também. E eu também tenho a oportunidade de conversar com os pacientes e eles me trazem aí essas informações. Doutora, como eu falei no início, vamos bater um papo sobre leucemia, que é um tipo de câncer. Assusta muito, né? As pessoas falam, nossa, leucemia, não quero nem falar a palavra. Mas também quero falar muito de prevenção. Eu acredito que as pessoas hoje estão começando a entender o quanto é importante você trazer a prevenção para a sua vida, com hábitos, com alimentação, com atividade física. Fazer boas escolhas transforma o seu futuro, né, doutora, em relação à sua saúde. Com certeza. A gente sabe que, né, o estímulo à boa alimentação, à atividade física, bons hábitos, né, dormir cedo, não ficar muito tempo, não beber, bebida alcoólica, tudo isso tem uma boa repercussão na qualidade de vida e na vida. E pode, inclusive, prevenir alguns tipos de câncer. A leucemia, a gente tem alguns outros fatores que não são tão preveníveis assim, né? Olha só, eu iria fazer uma pergunta direta sobre isso, né? Se a leucemia era um pouco diferente. Ela não... Isso pode acometer qualquer pessoa, mesmo aquelas que têm bons hábitos, não tem mal, né? Não tem vícios, não tem outras alterações, mas sim, ela pode acometer porque não depende só de hábitos, né? Ela tem algumas outras alterações que podem causar doença. Doutora, eu tive uma curiosidade aqui agora, ela não é só genética?
ela pode acontecer independente se teve alguém na família ou não? Ela, na verdade, é muito difícil ela ser genética hereditária, né? Assim, Entendi, hereditária, não tem nada assim, a ver, então? Existe Poucos uma casos. alteração, mas assim, é muito rara. Então, a maioria das pessoas, a gente diz genética porque a leucemia ocorre por uma mutação num gene que tem a dificuldade de reparo e aí começa a crescer a célula da leucemia, né? Sim. Mas ela não é hereditária, ela não é herdada. Na verdade, é muito, assim, na família, tem muita gente, a maioria, às vezes, aquela Às vezes pessoa é a não primeira acontece, pessoa que entendi. aconteceu. E aí, isso vai levar à doença, né? Então, a gente não vai, geralmente, procurando por esse lado, assim. Pode É acontecer uma como primeira condição vez. bem individual, então, da Exatamente. pessoa, doutora. A gente sabe assim, por exemplo, a exposição a produto químico, a irradiação, depois da bomba de Hiroshima, Nagasaki, teve um monte de gente que teve. Porque pela exposição, né, à radiação, a esses fatores que causam a mutação do DNA. Mas ela não é uma alteração hereditária. Doutora, também, eu não sei se isso procede ou não, o número é maior em crianças ou não? Não é que é maior, mas é o câncer mais frequente nas Mais crianças. frequente, né? Quase 90% das cânceres das crianças são leucemias. E é muito curável também nas crianças. Que maravilha. Que Essa é parte diferente do é adulto. muito boa, né, doutora? Essa parte é muito boa. Hoje a gente já Deus. fala sobre não só da leucemia, mas vários tipos de cânceres, que não é uma sentença de morte. Sim, exatamente. Para as crianças, por exemplo, é uma coisa que 90% é curável. 90%? Então, assim, muita chance existe de curar, né? Então, é uma coisa que, assim, por mais que eu acho que seja um tratamento prolongado, pesado, né? Mas eles geralmente se curam. O tratamento da leucemia são os mesmos. É a radioterapia Então, e quimioterapia? a leucemia principal é quimioterapia. Principal quimioterapia. Radioterapia a gente faz se tiver algumas complicações, assim, não é frequente. E atualmente a gente tem, com a evolução da medicina, novas medicações, tipo imunoterapia, que são medicamentos direcionados à alteração que causou a leucemia, então causa menos efeitos colaterais. Ainda são medicações muito caras, então a dificuldade de acesso ainda existe um pouquinho, né? Mas existem medicações assim, e que a gente consegue um resultado super bom. Olha que maravilha. E transplante de medula, né? Que geralmente o tratamento definitivo curativo. E o CAR-T-cell agora, que é uma novidade para uma das leucemias, que é a leucemia linfoblástica aguda, que dá para fazer o CAR-T-cell, que é aquele novo tratamento que é um tratamento novo agora? Nossa, o que acontece? Eles colhem a célula do paciente, a célula doente, aí aplicam medicação nessa célula e devolve como uma transfusão para o paciente. E aí ele vai direcionado para onde está doente e mata a célula da doença. Então é uma coisa, né, ainda realmente muito cara, né, mas é uma coisa que tem garantido um sucesso, resultados? Muito bons resultados. Geralmente é aquele paciente que já tentou todas as outras possibilidades e aí a gente não conseguiu, né? Mas, assim, é evolução. Ainda está sendo usado, então, esse novo tratamento como último recurso. Geralmente, a pessoa responde com o que já existe. Exatamente. De mais acessível. Pela possibilidade, né, assim, provavelmente no futuro possa ser que mude essa ordem, né? Mas existe esse tratamento, só que a gente atualmente vai usá-lo quando não deram certo as outras possibilidades. Ele já transplantou, ele já fez imunoterapia e aí não resolveu, aí a gente tenta o CAR-T-cell. Entendi, doutora. A doutora falou, inclusive, sobre o tratamento, no caso, que é o definitivo, que geralmente que as pessoas mais se utilizam e resolvem, que é o transplante de medula. Esse ainda é o principal tratamento. Todas as pessoas que desenvolvem a leucemia chegam a ter que fazer o transplante? Nem todas. Existem algumas leucemias que têm indicações maiores, leucemias refratárias, que aí a gente encaminha. Aquele que, assim, fez o tratamento, a quimio, né, ou a imunoterapia, e teve uma boa resposta, normalmente não há necessidade. Mas aquele que é refratário, que houve recaída da doença, que não respondeu, geralmente quando você consegue uma resposta, já manda para o transplante, que é o que vai garantir que tem um sucesso, né? Sim. Em 100%. Não, nunca é assim, nada. Nunca é 100%, nada doutora! Nunca é 100% nessa vida, né? Nem isso. Principalmente nessa questão, né, doutora? Então, o transplante, por exemplo, o CAR-T é quando o transplante não funciona. Existe uma possibilidade de o transplante não funcionar. Então, aí, para esses pacientes, a gente tem essa última tentativa, né? A leucemia, quando o paciente, por exemplo, ganha alta, diríamos assim, já que não é 100%, mas ele está num estágio avançado de cura,
pode ter as recaídas, né, doutora? Sempre, ele pode voltar também, isso sempre acontece? Tem. A gente geralmente faz um acompanhamento desses pacientes oncológicos, e aí não só a leucemia, mas outros tipos de câncer, né? Pelo menos os hematológicos, por 5 anos. Então, ele vem no começo por um período mais frequente, a cada 2, a cada 3 meses, você vai espaçando, a cada 6, durante 5 anos. Aí, chegou nesses 5 anos, a gente, não, tudo bem, agora a gente considera que a chance de recaída é muito menor, e aí tá de alta, né? Assim, não precisa ficar voltando com frequência. De vez em quando consegue ter um pouco de tranquilidade, mas ter aquela atenção, eu acho que como todo mundo, todos nós, né? Também um paciente desse, acho que nunca vai estar totalmente relaxado, né? Ele fica porque sempre é uma doença, atento, sempre em alerta. Sim. Falando, inclusive, sobre isso, doutora, a gente pode falar um pouquinho de sintomas, porque a gente fala muito sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, é algo muito frequente que os profissionais, principalmente da oncologia, batem muito nessa tecla, sobre a importância de você fazer os seus exames e conseguir descobrir se existe alguma anomalia o quanto antes. Então, existe algum sintoma que a pessoa tem que ter uma atenção, se você por um acaso passou por alguma situação assim, ir fazer os exames, algum sinal de alerta? O que a gente fala que é uma doença da medula, né? Sim. Então, o que vai acontecer é que as células da medula vão começar a ser substituídas por células da doença, e aí vai ter as manifestações clínicas, que aí vão ser anemia, então o paciente vai ter cansaço, fraqueza, muito cansado, muita dificuldade de fazer coisas que habitualmente fazia. Substituição de plaqueta, então vai ter sangramento, mancha roxa, escova-dente sai sangue do nariz espontaneamente, entendeu? São coisas, hematomas, que a gente tem que ver o que está acontecendo, e o leucócito, que são células da imunidade, que são substituídas, e aí o paciente pega uma infecção muito fácil. Aí, é muito comum a gente chegar, paciente, estava com uma amidalite, aí chegou na pronto atendimento porque estava com uma infecção de garganta. Aí foi fazer um hemograma, está tudo alterado. E no hemograma a gente consegue... O hemograma você já suspeita, né? Entendi. Porque aí vai ter uma pancitopenia, uma anemia, uma plaqueta baixa, um leucócito baixo. E aí a gente, para confirmar, precisa fazer o exame da medula, né? Que é o que vai confirmar que tem a célula da leucemia lá, para daí começar o tratamento. Mas fez um exame alterado, Já precisa tem que buscar começar um a profissional especializado. Exatamente. Não pode, porque muita gente chega nessa hora, trava, né, doutora? Normalmente, aí engaveta o exame e vamos pensar, né? Mas na verdade, assim, normalmente quando tem porque são alterações muito intensas, então Sim. o médico que viu já não deixa Já ele não embora, deixa sair entendeu? dali. Fica aqui, você vai chamar alguém para ir lá ver. Porque se sai, a pessoa fica, ai meu Deus, fica quer com correr. medo, né? E às vezes precisa transfundir, precisa ficar internado para fazer o antibiótico, então tudo isso, né, acontece. Não é uma doença grave, né? Aguda Sim. e grave, então... Que causa o óbito, né? De muitos aí, né? É muito sério. Às vezes até antes de começar a tratar. Então, é uma doença que precisa de uma atenção especial. E quando o colega suspeita, normalmente ele já segura o paciente lá para começar a dar os primeiros suportes para poder daí fazer o diagnóstico. Doutora, a gente sempre fala de coisas boas em relação à oncologia aqui, para quebrar, assim, esse medo das pessoas, que o medo não é não só da doença, mas do tratamento, né? É penoso, então a experiência que as pessoas tiveram com as gerações passadas eram de a pessoa ficava muito debilitada fisicamente, então isso ainda perdura. No caso da leucemia, vive esse momento de também muita evolução, as pessoas conseguem ter uma boa resposta dos tratamentos, que conseguem não ficar tão nesse aspecto debilitado ou não? A leucemia, como é uma doença da medula que faz tudo abaixar, assim, esse paciente normalmente, enquanto estiver sendo feito o tratamento e que não houver a recuperação da medula, ele vai precisar de alguns cuidados especiais. Muitas vezes vai ser realmente internado, né? Porque até ele não precisar mais de transfusão de sangue, de plaqueta, até o leucócito ter recuperado, ele não ter risco de pegar infecções, né? Se tiver em casa, por exemplo. Verdade. Então ele tem que ficar isolado. Então aí a gente geralmente mantém esse paciente internado, né? Entendi. E aí recebendo os cuidados que ele tem necessidade até que no exame não, tá tudo bem, o exame físico e o exame de sangue estejam ok para que ele possa ir para casa e aí seguir o tratamento. Né? Realmente precisa ter esses cuidados, um ambiente controlado, porque pelo jeito o organismo está mais vulnerável, né, doutora? Eu tive essa percepção que a doutora falou, muito cansaço, o exame alterado na questão do plaquetas, eu falei, nossa, a pessoa fica um pouco mais debilitada, ela né? não consegue fazer o que fazia, entendeu? Aí vai um tempo até recuperar para ela poder voltar à vida normal. Então a gente fala assim, você tem que ter um tempinho, 6 meses, até a gente terminar o tratamento e poder voltar à sua vida habitual, se não for fazer transplante, né? Porque se for, é um período maior. Doutor, e os números continuam crescendo?
Temos bastante casos de leucemia, assim, aqui, estamos até conversando esses dias, teve mais ou menos uns 13 mil casos novos, só que eles contam leucemias agudas e crônicas, né? Sim. No estado do Mato Grosso, no ano de 2023, que foi quando terminou a contabilização, né? Então, assim, a gente sabe que isso vai aumentando, a gente trabalhando no Hospital do Câncer, que é a referência do estado, né? A gente vê que tem muito paciente mesmo, então, assim, vai aumentando, né? Sempre vai aumentando. Também existem outros fatores, né? Como a gente sempre pontua aqui, para as pessoas não ficarem com medo em casa, meu Deus, está aumentando. Mas é o envelhecimento da população, apesar que o número maior é em crianças, né? Mas esse envelhecimento também, a chance de desenvolver alguma doença, reflete nesses números também. Tem alguns outros fatores que estimulam esse crescimento, a possibilidade né? do diagnóstico agora é bem maior, O é muito mais fácil, às vezes, né? Porque às vezes muita gente nem morria, tinha não sei do isso, quê. E aí, doutora. morreu sangrando. E aí, por quê? Aí você não vai saber por quê, mas agora você sabe, né? Geralmente você consegue fazer, já encaminha rápido para fazer o exame, já chega rápido, né? Então, a gente tem mais gente sendo vista. E aí, acho que como consequência aumenta o número de casos. Que maravilha, tem mais casos, mas tem muita cura também. Hoje a doutora falou 90% de chance de cura. Isso é maravilhoso, infantis, né? nas infantis, né? Que não é o mesmo número, então, não, é porque a criança, ela tem mais, né, tem mais a força A vital, mais quimioterapia da criança é muito mais forte porque eles aguentam mais. Eles aguentam, mas tão novinho, né, doutora? Agora vamos falar de algo muito importante, que eu quero que a doutora me diga, pela sua experiência, como estamos, que é sobre o transplante de medula, na realidade, a doação de medula óssea. Podemos falar sobre isso, doutora? Claro. Mas eu vou chamar o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta neste programa fantástico, conversando aqui sobre leucemia, que é um tipo de câncer, falando, trazendo conhecimento que são valiosos demais, né, doutora? Eu acredito que o conhecimento, ele previne também você de várias situações, inclusive de um tipo de câncer, né? Com certeza, ou te ajuda a começar a tratá-lo mais fácil. Ou te ajuda, você fala, olha, eu vou ganhar esse conhecimento aqui e cuidar melhor da minha saúde, né? Ter bons hábitos, que a gente evita muito problema, né, doutora? Com certeza. Agora, vamos falar sobre a doação de medula. Fala doação de medula, as pessoas têm já se liga em uma questão de como se tivesse que tirar a medula para ser um doador. Isso não tem nada a ver, né, doutora? Já quero começar por aí. Exatamente, não. É sempre coletada uma amostra de sangue naquele tubinho, 5 ml, e aí essa amostra vai para a testagem para fazer a compatibilização, para fazer o HLA. E aí que é a informação genética da medula, né? E aí essa informação é colocada no banco de doadores de medula. A gente sempre coloca os receptores, né, que não tem doador aparentado, sempre coloca nesse banco para buscar um doador compatível. Aí, identificando esse doador compatível, o Redome vai entrar em contato e falar, olha, a gente tem um doador com necessidade da sua medula. Você quer doar? Aí que se eu passar, eu posso, eu quero, não posso, não quero, aí depende daquele que colocou, né? Entendi. Porque a pessoa fala, nossa, você é doador de medula, né? Vai ter que ter uma amostra, algo nesse sentido, então a pessoa já pensa na coleta e acaba não dando esse passo tão importante. Porque a doação de medula salva muitas vidas, né, doutora? Exatamente. E atualmente, assim, houve um rearranjo, né, nos critérios de doação, então, assim, a gente diminuiu muito a possibilidade de doadores, até 35 anos, não pode ter Teve uma mudança agora? Agora sim, né? Já tem uns 5, 7 anos que aconteceu. Porque antes era até igual doação de sangue, até 60 anos, nananã. Agora não, é até 35 anos, se não for aparentado, né? Se não for para parente, se for alguém assim, eu quero doar para quem precisar. Entendi. Tem que ter até 35 anos, não ter problema de saúde, não fumar, aquela coisa toda, né, de avaliação. Se ele for compatível, aí vamos ligar para chamá-lo. Isso restringe mais ainda, né, doutora? Já existe aí várias campanhas fomentando para que as pessoas tenham essa consciência e doem, sejam doador de medula. Sim, mas essa restrição aí, reduzindo a idade, eu acredito que cria um problema. Como estamos, doutora, nessa questão? A gente tem essa dificuldade, né? E aí, assim,
Isso foi feito por questão de segurança do doador mesmo, né? Para não ter risco, enfim, para ser menos problemas para o doador. Normalmente é uma doação, assim, muito tranquila, né? Vai depender do tipo de doença do paciente, que vão escolher a forma como vai ser feita a doação. Sim. Geralmente o centro de transplante que faz essa escolha. E aí eles avisam o doador e vai. Então, assim, a gente sabe que tudo isso é feito também pensando no doador, né? Para que sejam reduzidos os problemas para o doador. Então, infelizmente, a gente tem como consequência a redução do número de possíveis doadores. Quando né? a doutora fala reduzir os problemas para o doador, no caso é só questão procedimental, ele não tem nenhum risco à saúde dele. Não, assim, geralmente é bem, como Bem eu falei, tranquilo. é bem tranquila a doação. Ele vai, assim, pode ser feita por uma máquina que só pega a Olha veia só. aqui, ou pela própria medula, só que ele vai estar Anestesiado. anestesiado, né? Não vai sentir nada, no outro dia ele já vai embora, vai tomando No outro sulfato dia vai ferroso, embora. No outro dia vai embora, Olha é só bem que maravilha. tranquilo. Tomando sulfato sulfato ferroso, ferroso. só para recuperar, Olha, porque isso é eu tiro muito sangue, importante né? Então falar. tira sangue e ele vai tomando só para Sim. repor aquilo que ele doou. Mas fora isso, normalmente é bem tranquilo mesmo, assim, aí vai embora, tranquilo, o centro de transplante geralmente faz uma consulta só para confirmar, tá tudo bem, ficou tudo ok. bem? Tudo bem. Então, assim, não é algo que seja mais, né, não é um procedimento que vai atrapalhar a vida da pessoa, geralmente assim. Vai deixar a pessoa debilitada. Tem gente que fala que ficar foi, dias acho no que hospital. em 5 dias ele foi, doou, voltou, já, tipo, tava de volta em casa. Então é muito rápido, assim. A doutora falou, ele foi e voltou, sinal que viajou para fazer o transplante. Sim. Se eu não me engano, ele é internacional, esse sistema? As doações, no Brasil tem o cadastro do Redome, né, que é onde Que os doadores somente nacionais entendi. estão. Aí, por exemplo, aqui, o doador do Mato Grosso, a gente não tem um centro de transplante, de realização de transplante aqui, então não tem coleta de medula aqui. Aí o doador tem que ir, mas normalmente assim, mesmo que tenha, por exemplo, ele está em São Paulo, mas o receptor é do Rio de Janeiro, ele tem que ir para o Rio de Janeiro porque a medula tem que ficar perto, né? Entendi. Então ele vai para onde está o receptor, tudo pago pelo TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio do SUS. Então ele é levado, aí né, tudo coberto, vai pro hotel, vai pro hospital, coleta a medula e volta. Entendi. Mesmo que tenha um centro de transplante na cidade dele, ele vai para onde está o receptor. Porque precisa estar, às vezes, assim, colheu num dia, no outro faz a infusão, entendeu? Entendi. Então tem que ser rápido. O de sangue existe um banco internacional, né? O de medula existe. Existe também. Eu só tive a curiosidade, doutora, porque o sangue a gente consegue pensar, nossa, eu acho que o brasileiro com o brasileiro pode ser mais compatível, né? Quando você pensa em alguém de outro país, com uma genética totalmente diferente, vivendo num ambiente diferente, pode mudar alguma coisa. Então, oficialmente, a compatibilidade é 1 para 100 mil. Então, por isso que a gente precisa de muitos doadores, porque é muito difícil ser compatível com alguém. E aí, assim, o melhor doador é sempre um irmão de mesmo pai e mesmo mãe. E pode ser que já tivemos casos, o paciente tem 5 irmãos, nenhum é compatível. Nenhum. Um é com o outro, mas com ele nenhum deles era. Olha só. Então, assim, isso acontece, né? E aí a gente daí tem que procurar num banco. E aí a possibilidade de eu achar num banco é essa, 1 a cada 100 mil, e por isso a gente precisa de muita gente. E aí sim, existe um banco internacional, só que aí depende do serviço, que aí existem alguns critérios para que o serviço seja cadastrado, para que sejam encaminhadas as amostras ou recebidas as amostras, né? Então aí depende do serviço ser cadastrado. O Redome em si não tem essa conexão direta. O hospital, alguns grandes hospitais têm essa conexão e aí às vezes realmente eles buscam fora do Brasil. Que amplia daí mais, né, Sim, diante dessa sim. restrição em relação à idade. Exatamente. Então eu acredito que Aí, seja algo... Só que aí nesse eles escolhem lá e aí eles só buscam a medula. Tipo, eles preparam o paciente para eles buscarem chegar e já infundir a medula, entendeu? Tipo, ele veio do aeroporto para o hospital com a medula para infundir. E precisamos estimular essa doação mais ainda, né, doutora? Com certeza, porque, como eu falei, né? Tem muitas doenças, tem mais pacientes e a gente precisa de mais doadores, né? E tem poucas possibilidades, está um pouco restrita a quantidade de doadores. Então, por isso, e quem só puder... conscientização, né, doutora? Você conscientiza, faz as pessoas assumirem essa responsabilidade também, porque é uma oportunidade de você estar fazendo o bem. Se você fala, nossa, eu quero contribuir de alguma forma, é uma grande oportunidade, né, doutora? Exatamente, com certeza. Você emana uma energia maravilhosa para você só de você estar querendo, de alguma forma, ajudar, criar uma possibilidade para alguém, né? Com certeza, porque assim, se não houver essa doação, esse paciente morre, Com né? certeza. Em algum momento curto, ele vai morrer. Então, assim,
primeiro a responsabilidade que vem para você, né? Se você é Sim. doador e não aceitar, e aí se você puder fazer essa doação, você vai mudar a vida dessa pessoa, né? Você vai mudar a direção da vida dessa pessoa. Então, acho que é uma coisa que, assim, se você se cadastrou, ainda tem que lembrar que tem que fazer o cadastro, tem que atualizar o cadastro. Aí eu mudei de cidade, eu mudei de telefone. Você tem que atualizar, porque aí se eles forem atrás de você, eles, né, vão procurar Precisa no ser cadastro que foi encontrado, feito, né? e você precisa ser encontrado. Então, tudo isso é importante, assim, é realmente uma forma de você ajudar que não te custa muito, né? Sim, com vai certeza. ali, doa, e aí, né, é uma coisa bem tranquila. Doutora, essas campanhas, né, que agora tem uma força muito grande, todo mês é o mês de conscientização em relação a alguma doença, onde as pessoas trocam informações, se atualizam, ganham mais conhecimento. E no fevereiro é o fevereiro laranja. Então essas campanhas realmente são muito benéficas, doutora? Sim, que eu acho que assim, cria uma informação que a pessoa às vezes não estava ligada, né? Eu tô assistindo o programa da Ego, nossa, leucemia, nunca ouvi falar, vou procurar Sim. o que pode ser. E eu acho que realmente cria essa informação, a pessoa se imune de coisas que possa fazer ela imaginar e fazer um diagnóstico precoce, né? Então, eu acho que assim, é muito importante porque aumenta a curiosidade das pessoas e as pessoas ficam mais atentas aos sinais Sim. e às possibilidades de doença e de tratamento precoce, né? Que é o que ajuda a melhorar. E quebra também, né, esse medo das pessoas, às vezes não tem o conhecimento de como acontece o procedimento, não tem o conhecimento de tantos tratamentos que já existem, da porcentagem de cura, então que é algo tratável, é algo curável, que você ser um doador vai ajudar muita gente, então, e que hoje nós estamos muito evoluídos, né, doutora, e na oncologia principalmente, todo dia é uma novidade. Isso acontece ainda, né? Com certeza, assim, a gente sabe que, né, os esforços para melhora da vida desse paciente, existem algumas leucemias que têm tratamento em comprimido. Olha só! Então, assim, leucemias agudas, né, não Agudas. as crônicas, mas agudas, que são as graves que a gente está falando, existem a leucemia mieloide aguda, existe uma forma de tratamento que usa um comprimido. Não que esse comprimido não tenha efeitos colaterais, Sim. né? Mas é possível um tratamento que não precisa ficar internado, com quimioterapia endovenosa, que cai o cabelo, né? Então, tudo isso é possível. Então, a gente sabe que a medicina está evoluindo e que, assim, o importante é que você descubra, né? Identifique o que tem para a gente poder utilizar as nossas armas para que a doença seja rapidamente combatida. Com certeza, e a gente torce diariamente pela evolução da medicina e também, né, que Deus abençoe profissionais como a doutora, que está aí diariamente se esforçando para sempre fazer o seu melhor, né, doutora? Em todos os sentidos. Que é com desafiador certeza. demais essa profissão. Sim, com certeza, né? A gente tem os desafios, mas se a gente puder levar pelo menos, né, a tranquilidade, a cura, a gente sabe que nem sempre pode fazer, né? Sim. Mas pelo menos uma qualidade de vida para o paciente, a gente fica feliz, né? E isso já acontece, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. Que maravilha. Doutora Paloma Val, que maravilhoso sempre poder ter a oportunidade de ter essa troca, conversar com a doutora, saber como estamos, né, nessa evolução em relação à medicina, à hematologia, à hemoterapia também. Então é muito importante quando a gente pode ter a sua presença aqui no programa. Então não fique mais um ano sem vir aqui. Pode deixar, vamos resolver isso. Agora a doutora vai falar, já marca a próxima para eu não ficar reclamando. Já deixa a próxima Já deixa marcada. A gente modifica os assuntos. Doutora, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. E o nosso programa de hoje continua na sequência, mais um bate-papo fantástico. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico. Vamos falar sobre doenças raras com o doutor Bruno Bordeste, geneticista, que retorna ao nosso programa, e a gente só agradece, doutor, a cada presença sua aqui. Nós conseguimos levar um conhecimento para os nossos telespectadores e eu tenho certeza que isso transforma vidas. Então, fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Obrigado eu de novo, Elga, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui também, justamente com esse objetivo, né? Levar informação para a turma, né? Esclarecer. Muito bom. O doutor tem essa conexão muito grande com passar para frente esse conhecimento, né, doutor? O senhor faz isso de várias formas, como uma presença aqui no programa, mas também nas suas redes, nas suas ações. A gente está dentro do Hospital Universitário Júlio Miller, que é um hospital escola, né? Então lá formam alunos tanto do curso de medicina, enfermagem, serviço social, vários outros cursos que passam lá com a gente no hospital, e os residentes também, né? Em especial os residentes da pediatria. Então a gente tem formado eles com esse olhar também, né?
Acho que é importante, né, Sim. doutor? Acho que vai além do conhecimento propriamente da medicina, né? Você conseguir aí transmitir esse conhecimento, informar as pessoas, quebrar preconceitos, medos, né, doutor? Eu acho que a população tem muito isso. Fala de doença, a pessoa já se fecha, né? Só já assusta, né? Já Você assusta. fala de genética, todo mundo chega com o olho arregalado lá. Eu acredito que o doutor, né, passa muito por isso, né? E muita consulta também, né, doutor? Todo mundo querendo saber algo sobre a sua genética, né? O pessoal chega assustado, né? Primeiro eu falo que eu não mordo, e depois a gente entra aí. É muito mito que tem em volta de doença rara, de genética, né, de causas. As pessoas tentam associar eventos que aconteceram no passado ali. Né? Acho que porque não tem uma explicação direta, né? A pessoa começa a tentar achar essa explicação. Mas a doença rara é algo que realmente assusta, né? Eu acho que qualquer doença assusta. Ninguém quer ficar doente, todo mundo quer ter saúde, embora às vezes a gente não haja tão corretamente. Eu acho que esse conhecimento a gente está adquirindo. Acho que é esse momento as pessoas estão entendendo sobre prevenção, sobre se alimentar bem, sobre trazer essa responsabilidade, né, doutor? Mas você estar aí submetido a uma doença que não tem uma explicação é algo que acho que diria menos acessível, né? Acho que assusta muito as pessoas. Sim, até porque entrando mesmo na questão do assustar, a gente vê que uma boa parte, pelo menos 2/3 ali dessas doenças raras, elas começam já na infância, né? Então são muitos problemas já congênitos, né, que a pessoa já nasce com a doença, e outros que se desenvolvem logo na infância, né? E a gente vê que realmente uma parte considerável dessas doenças tem uma taxa de mortalidade alta na infância. Só que o que é interessante é que uma parte dessas doenças que são letais na infância tem, né, intervenções para tanto dar mais qualidade de vida para a pessoa, quanto até para diminuir ou retardar a evolução de uma doença que é degenerativa, né? Então, esse tipo de informação é importante, né? A gente atende com frequência famílias que foi dado, eu brinco, foi dado data de validade para a pessoa, que isso não existe, né? Assim, o doutor lá atrás falou que iria viver tantos anos. Isso é um conceito que a gente não aplica mais hoje em dia. Mas a partir do momento que a gente entende a doença, a gente lida de outra forma com isso, né? Cada ser humano é único, né, doutor? Eu entendi bem o que o doutor falou. Então, você fazer algo assim, já dar uma data, né? Não tem como você falar isso, sendo que cada ser humano reage de uma forma, a medicação, tudo, a gente é diferente. E já é uma questão que frequentemente chega, já as pessoas assustadas até por essa razão, né? Então, com o primeiro mito que a gente precisa quebrar, né? Essa questão de ser incisivo com relação a prognóstico, né? Ou seja, né, como que a doença vai comportar, é meio complexo, né? Preferível a gente entender que a doença é difícil, saber eventualmente se vai progredir ou não, e o que a gente pode fazer. Entendi. E essa dica vale para todo mundo, né? Assim, viver um dia de cada vez. Não tem como nós que aparentemente não temos um diagnóstico de uma doença rara, também não temos a certeza de tempo de vida ou do que vai acontecer conosco, né? Sim. Então é importante isso, né? Nossa, muito importante também a gente passar isso para o telespectador, né? Porque às vezes tem pessoas que estão passando por isso nesse momento. Infelizmente foram vítimas, né, de uma informação e que acaba desestruturando toda uma família emocionalmente, né, psicologicamente, e o paciente também. Na verdade, doutor. Doutor, existe um rol das doenças raras? Não tem um rol especificamente, mas tem um site americano, né, que é o OMIM, traduzindo para o português seria uma base de doenças mendelianas no homem. São doenças com padrão hereditário ou padrão sindrômico, genético reconhecido, né? Então essa base,
ela tem ali entre 7 a 8 mil doenças, né, que a gente conhece. O que é um tanto quanto curioso, viu, Elga? Só para a gente falar de números, né? Em geral, essas doenças estão relacionadas a um problema em uma proteína. Um exemplo que é muito visível, o albinismo é uma doença genética. A pessoa tem uma alteração em um dos genes da melanina, que na hora que o corpo vai ler aquela receita que é o gene, para fazer o bolo que é a melanina, a receita está errada, a proteína sai errada, né? Então dá a consequência que não é o fato de não ter o pigmento na pele, a susceptibilidade ao câncer, a baixa visão, o destaque, tem várias questões de saúde envolvidas com o albinismo, né? Só que o curioso é que tem 7 a 8 mil doenças, a gente conhece hoje 22 mil genes, mais ou menos, e existem mais ou menos 500 mil de proteínas no corpo. Então a conta não fecha. Então o que essa informação é interessante? Metade mais ou menos dos pacientes que fazem toda a investigação genética não tem diagnóstico definido, mesmo usando todos os recursos que a gente tem hoje. Porque a gente conhece uma porção muito pequena ainda do nosso material genético. Entendi, doutor. Ele não está completamente desvendado. Então tem várias doenças que vão ser descobertas nos próximos anos, décadas, né? Entendi. E isso influencia diretamente, né? Eu entendi, Sim. O doutor falou assim, a gente só tem um conhecimento ainda limitado, né? Sim, tem um conhecimento limitado, né? Isso é tópico de frustração. As famílias investem ali uma quantidade até montante, os exames ainda são caros, né? Tempo, né? Que é para chegar no final do caminho e ter ali, não ter uma resposta, né? Entendi. Então isso é um fator também que a gente tem que trabalhar durante a consulta, durante o processo. É né? penoso, né, o processo, essa investigação, Sim. e muito difícil. Doutor, hoje essas doenças, nos exames que são feitos logo após o nascimento, você consegue ter o conhecimento bem ampliado sobre alguma doença rara? Tá, isso vai depender do contexto, né? Quando a gente fala do SUS, aqui no estado de Mato Grosso, a gente faz triagem neonatal para 7 doenças. O hipotireoidismo congênito, que não é uma doença, pode até ser genético, mas é uma doença ali de um funcionamento inadequado da tireoide. A gente tem 2 doenças metabólicas relacionadas a aminoácidos, que é a fenilcetonúria, né, e a deficiência de biotinidase, que também estão lá no rol. A triagem para doenças das hemoglobinas, né, principalmente anemia falciforme, as outras doenças de hemoglobina. Um problema endocrinológico também, que é a hiperplasia adrenal congênita, e a toxoplasmose congênita e a fibrose cística. O que é importante de todas essas doenças, que é um dos pilares que orientam o motivo da gente colocar ou não uma doença na triagem neonatal, é que essas doenças têm tratamento. Esse tratamento é relativamente acessível para algumas doenças. E o fato do paciente ser tratado de maneira precoce evita o desenvolvimento de complicações relacionadas à doença. Entendi. Então, existem critérios para a gente colocar doenças na triagem neonatal. Né? Basicamente, o exame tem que ser um exame de fácil execução, tem que ser um exame acessível, que seja validado para a população. São vários critérios e, principalmente, que seja uma doença em que eu tenho algo para fazer importante de modo imediato. Né? Quando a gente vai para o contexto de um paciente que tem, né, um plano de saúde, isso habitualmente já é ampliado para entre ali 70 a 200 doenças, depende do exame que é feito e do contexto, né? Mas já existe um exame? Existem exames, que basicamente são focados em doenças metabólicas em que eu tenho algo para fazer de maneira imediata para salvar a vida da criança, né? Ou evitar que ela tenha sequelas. Porque quando fala, né, dessa investigação, desse diagnóstico, né, já muito cedo, então logo após o nascimento, e que muda também a história da evolução da doença ou de algum tipo de tratamento que possa interromper, né, essa evolução, é muito bom saber disso, né, que existe exame, se isso está se desenvolvendo, se a gente consegue ter esse conhecimento logo cedo, né? Sim, né?
Uma doença que a gente estava não há muito tempo até conversando, eu e o outro geneticista, que é o Dr. Francis, e a doutora Daisy, que é a gastropediatra lá do ambulatório do Júlio Miller, que trabalha com fibrose cística, né, uma medicação que foi desenvolvida há pouco tempo. A fibrose cística é uma doença que o desfecho, em alguns casos, chegava a ter necessidade de transplante pulmonar, né? Tão grave que ela é. E hoje tem uma medicação que coloca, né, em algumas mutações específicas, alguns defeitos genéticos selecionados, ela coloca aquela máquina de produzir o catarro e tirar o catarro para fora que existe no pulmão para funcionar. Porque a fibrose cística vai acumulando aquele catarro lá dentro do pulmão, cheio de bactéria, de resto celular, então o paciente vive com uma doença pulmonar crônica. Então o paciente começa a tomar o remédio em questão de dias. Ele elimina aquela sujeira acumulada, limpa a secreção e aí fica com um estado clínico muito próximo até de uma pessoa, né, sadia. Assim, ele, claro, ainda tem a doença, ainda tem algumas complicações leves, mas a gente vê pacientes que foram retirados da fila de transplante de pulmão por causa dessa medicação, né? Olha que maravilha, que evolução, né, doutor? Sim. Eu acredito que falando da medicina no geral, a gente vive isso, né? Sim. Comemorando sempre essa evolução que vai mudando muito esse parâmetro em relação, principalmente em relação a essas doenças. Que são uma sentença de morte, diríamos assim, né? E principalmente, algo assim, né? Eram doenças que traziam um sofrimento para a família. Entendi, doutor. E para o paciente muito grande, né? Ou seja, não era a questão... Em vários sentidos, né, Sim. doutor? Como nós falamos, ninguém quer ficar doente. Qualquer doença já traz aí um cenário difícil, seja para uma família, independente da formação ali da família, mas traz algo pesado, negativo, é um enfrentamento, diríamos assim. Sim. Só que existem outras questões também, né? Como a doença é rara, muitos casos que eu vejo em relação ao tratamento, à medicação. Podemos falar um pouquinho sobre essa parte, doutor? Mas eu vou chamar o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, recebendo o doutor Bruno Bordeste, mais uma vez aqui nos presenteando com o seu conhecimento. Doutor, eu adoro todas as suas participações. Seja bem-vindo novamente. Muito bom, sempre um prazer, Elga. Doutor, é o seguinte, estávamos falando sobre esse desgaste que é o diagnóstico de uma doença. E no caso da doença rara, é um impacto muito maior em vários sentidos, como eu falei. Tanto do tratamento em si, mas também dos custos financeiros, que geralmente são bem maiores no caso das doenças raras, né, doutor? Geralmente é essa a configuração? Isso, né? A gente, desde o período da investigação, né, a gente já enfrenta barreiras financeiras mesmo, né? Os exames genéticos são exames caros que têm reduzido muito o custo no passar dos anos. Tem sido bem importante essa redução, só que ainda é um valor proibitivo para boa parte da nossa população, né? A despeito que a gente ainda não tem aqui no Mato Grosso um centro de referência credenciado para doenças raras, que receba verba do governo federal e que tenha um pacto com o governo estadual e municipal para financiar esses exames. Então a gente não tem disponível, né, no contexto do SUS, e mesmo quem tem operadora de saúde, né, existem critérios muito rígidos para a cobertura desses exames. Então a gente já começa a ter dificuldade nesse momento, né, de investigação. Quando chega nas terapias, isso gera também, né, porque basicamente quase todas as doenças raras vão precisar de terapia, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, terapia comportamental, e existe uma barreira de custo muito grande relacionada a isso também.
E do grupo restrito, extremamente restrito já, das 8 mil doenças, menos de 50, né, vão ter ali 100, 50, né, número preciso, mas um percentual bem baixo vai ter uma droga, ou uma suplementação, ou uma restrição para ser feita, e em boa parte das vezes isso também tem um custo muito elevado, né. Entendi. Geralmente é o que a gente tem conhecimento, né, de alguns tratamentos que são medicamentosos, né, à base de remédio. No caso de doenças raras, são valores, assim, que fogem do possível, né, de possibilidade de qualquer pessoa, de uma grande maioria das pessoas, diríamos assim. E isso aí é muito complicado, né, mas como o doutor falou, que é uma questão de esperando uma evolução da tecnologia, com o tempo isso vai se tornando mais acessível, mas no momento, existem doenças assim que é praticamente inacessível, doenças raras. Sim. Por questão, o tratamento, pela questão do valor do medicamento? Sim, né, isso gera o impacto orçamentário, se a gente juntar, né, a quantidade de pessoas que precisa do tratamento, e colocar ali o custo do tratamento, né? Isso é um valor que prejudica o sistema como um todo. Isso não estou falando no contexto especificamente do SUS, que é um dos sistemas, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Muito elogiado também, Sim, né? Ele tem seus grandes méritos. Mas isso é um desafio para... A gente tem a oportunidade de ter contato com médicos, colegas de outros países. Isso é um desafio igual de sustentabilidade para os outros países também, né? Essa questão desses custos. Existe uma compreensão de que, com o avançar da tecnologia, o aumento da demanda, o custo de produção vai cair. O que é interessante, Helga, é que o que a gente vê hoje de tratamento para doenças raras, né, tem vários mecanismos que em um futuro não muito distantes vão ser usados para tratar doenças comuns. Pressão alta, diabetes. Então, na verdade, a tecnologia que está sendo usada para alguns desses tratamentos, inclusive, já vem sendo pesquisados para doenças que têm, né, uma incidência maior na população. Né? Que maravilha, né, a gente doutor? tem isso, a gente tem novos ensaios, conhecimentos mesmo, sim, né? Tem uma Evolução. doença que é a porfiria, que tem um tratamento, né, que é um RNA, que é uma molécula pequena, que gruda, né, numa proteína que está disfuncional, ali no RNA disfuncional, inativando, né, esse RNA que vai virar uma proteína. E essa medicação já tem aprovação para uso para essa doença, mas a indústria que fabrica, que detém essa tecnologia, já tem em desenvolvimento, né, medicações para doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, hipertensão. Né? Então, no futuro, essa tecnologia muito cara das doenças raras vai ser expandida muito provavelmente para as doenças comuns. Olha que maravilha, a gente fica esperançoso, né, com essa informação, porque a gente entende que no nosso futuro a gente vai ter acho que tratamentos, doenças que nos assustam agora, vão ter tratamentos fáceis, simples, acessíveis, né, e inclusive muitas doenças com a cura. Não é verdade? Isso, né? A nossa expectativa é essa, né? No futuro. Doutor, o doutor está vestido uma camiseta aqui que diferente. É diferente. Eu falei, doutor, o senhor está diferente hoje. Mas é simbólico também para um mês importante que se comemora o raros, aqueles cujos genes são únicos. Isso é uma campanha, eu tive o prazer de recebê-la com muito carinho lá da equipe da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, né, que é a nossa sociedade que abraça todos os geneticistas aí do Brasil. E é uma campanha, né, no sentido de diversidade, né, que a gente tem todas as cores, tem vários bichinhos, vários, né, mas que eles estão unidos aqui, né, entre si. Então, o que... A gente fala que o geneticista é especialista naquilo que faz cada um ser único, que é o DNA, né? Nenhum DNA é igual ao outro, né? Nós temos as nossas impressões digitais nas mãos,
que são únicas, a gente tem a nossa íris, que é única, vários traços no nosso corpo são únicos, mas isso tudo, quem mandou ser desse jeito é o nosso DNA. Então, na verdade, ele é uma obra realmente especial de cada um, né? E isso é uma mensagem importante porque, infelizmente, a gente tem inúmeros pacientes que sofrem preconceitos, né, no dia a dia. A gente tem síndromes que cursam com as mais variadas deficiências, algumas síndromes que cursam com alterações físicas importantes, né? E isso desde a infância, na escolinha, quando esses pacientes ficam adultos no mercado de trabalho, no dia a dia, são olhados de uma forma diferente e preconceituosa, né? Então isso é algo que é importante reforçar na nossa sociedade, de que a inclusão não pode ser um discurso bonito no papel. Isso tem que acontecer no dia a dia, né? Doutor, é um amadurecimento dessa consciência, diríamos assim, dessa responsabilidade, dessa empatia? Sim. Eu acho que essas datas, falar sobre isso, trazer em pauta em um mês importante, fevereiro, que é onde se comemora, né? Dia 29, que inclusive o doutor comentou, que é ano bissexto, então já colocou como algo raro, né? Aí nesse ano, como não é bissexto, comemorando no dia 28. Mas falar sobre isso traz essa maturidade, esse amadurecimento, essa conscientização, né, das pessoas olharem de uma forma diferente para pessoas que estão passando por essa situação que não é fácil em todos os sentidos. E a gente, é uma questão, né, assim, que a gente eventualmente discute muito com os gestores, né, porque eu tenho uma paciente aqui no Mato Grosso, tem uma doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. É uma doença em que onde existe trauma, né, ou uma punção de uma veia, um trauma físico, aquele músculo, como o nome da doença diz, ossifica, ele vira osso. Então a evolução dessa doença é a pessoa ficar completamente rígida no futuro. Nossa. É uma doença com uma evolução dramática. E a incidência estimada dessa doença é um caso para cada 2 milhões de nascidos vivos. Nossa. No Mato Grosso nascem mais ou menos 50, 60 mil crianças por ano. Né? Então, assim, é um caso a cada 20 anos, né? 20, 30 anos. Então, a gente eventualmente chega para discutir sobre medicação, sobre tratamento, terapia, o que a gente vai fazer. E aí a resposta é, puxa, como que eu vou traçar uma política pública de assistência para uma doença que a gente está falando de maneira hipotética, que vai nascer uma menina, um menino com essa doença a cada 20 anos. Só que é um olhar ingênuo, por quê? Né? Eu falei que são 8 mil doenças raras, diferentes, que compartilham entre si necessidades especiais que são relativamente comuns. E se a gente colocar tudo isso num balaio, Helga, existe uma estimativa de que, né, mais ou menos 13 milhões de brasileiros tenham um diagnóstico de alguma doença rara. Será que é tão raro assim? Isso é mais ou menos a incidência ali de diabetes, né? Sim, eu ia falar justamente isso. Será que é tão raro assim? Então, assim, a gente precisa amadurecer isso quanto sistema, né? Os gestores precisam amadurecer esse olhar, no sentido de que eu não posso imaginar que é uma doença que é 1 para 100 mil, 1 para 200, 300, 1 milhão, né? É porque quando eu coloco essa turma toda junta, e aí eu pergunto assim, eventualmente, as famílias que vão no ambulatório conhecem uma outra família que tem alguém com uma doença rara. Sim. Isso quando não acontece na mesma família, mais de uma. Então não é raro. Existe uma rede, né, doutor? Isso, é um conjuntão grande de questões, né? Então precisa mesmo ter mais políticas públicas, né, doutor, voltadas a fazer esse amparo, né, para pessoas nessa situação, né? Com toda certeza, né? É uma necessidade emergente, né? A gente, né? Porque eu acho que tudo ficava, hoje a gente na era da informação, né? Isso é bom, porque a pessoa que tinha uma doença X, Y, Z, ela ficava ilhada, né? Hoje em dia elas se comunicam e falam assim, mas poxa,
não é só eu, né? Tem mais gente no barco que eu tô, né? Isso é importante, né? Sim. E também essas redes de apoio também é importante, eu acho que para as pessoas que estão nessa situação, né? Então, o participar de grupos, essa troca de informação, acho que ajuda bastante. Não só na questão de acolhimento também, mas por informação, conhecimento. É troca de experiência, Troca de né? experiência. Pessoal ali, né? Como que com ressalva de cada um ser único. Mas é legal as famílias. E eu acho que assim, uma sensação que aflige muito, né? As pessoas é a sensação de solitude, né? Assim, puxa, com tanta gente no mundo, por que eu, né? E eu falo assim, não tá sozinho, né? Assim, não é só você. Não é. Existem mais pessoas, inclusive quando a gente agrupa, isso é numeroso, né? Importante a gente trazer essas questões, né, doutor? Às vezes a gente passa durante o nosso dia com tantos afazeres, tantas ocupações, né? Tanto no seu dia a dia como mental também, e a gente não pensa em pessoas que estão aí nesse enfrentamento, diríamos assim. Então, é sempre importante trazer essas pautas, fazerem essas provocações, as pessoas refletirem, pensarem no próximo e, de alguma forma, contribuir, seja com uma empatia, seja com um comportamento, com um acolhimento, não é verdade? Com certeza. Doutor Bruno, olha, muito obrigada pela sua participação, mais uma participação especial e importante. Quero que o senhor saiba que nós adoramos a sua presença, então, olha, venha sempre. E eu adoro estar aqui, é só chamar. Ai, que bom, doutor Bruno, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Caso você queira revê-lo, está disponível em nosso canal no YouTube, é só acessar o QR Code. Aguardo vocês na próxima semana.